Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de dados. Então no vídeo passado a gente fez uma motivação, sobre a engenharia de dados, colocamos ali a importância da engenharia de dados, por todo o processo de disponibilização, processamento dos dados e a utilização posterior, seja por um modelo preditivo, seja para análise de dados. Se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, assista para facilitar o acompanhamento das séries. Se inscreva no canal, é muito importante você assistir os vídeos, essa série, um vídeo após o outro, do vídeo do início ao fim, porque aí o entendimento dos conceitos que a gente vai tratar é facilitado, porque os vídeos são construídos dessa maneira, para que cada conceito seja aprofundado ao longo dos vídeos, um após o outro, é muito importante. Então aqui a gente vai falar do fluxo de dados, que a gente também pode chamar de pipeline, que é o termo que a gente vai trabalhar mais em comum. Então o pipeline de dados, ou fluxo de dados, na verdade, é a forma como o processo da engenharia de dados se organiza. Então, lembrando da definição no vídeo anterior, a engenharia de dados é um conjunto de técnicas, tecnologias e ferramentas que são utilizadas para trazer os dados de uma fonte até um destino. Essa é uma definição básica da engenharia de dados. Então, dentro da engenharia de dados, a gente tem o pipeline. O pipeline é o processo, é o fluxo que existe dentro da engenharia de dados. Ela não é a engenharia de dados, mas é uma parte, um componente muito importante. Então, o que acontece? A engenharia de dados, ela tem como objetivo também construir, manter e otimizar esse pipeline, ou seja, esse fluxo de dados. É com certeza um papel fundamental. Então aqui embaixo tem um diagrama representando, porque pipeline, o que a gente pode traduzir literalmente aí um encanamento, um tubo, que leva os dados, como eu disse, de uma fonte. Então você tem uma fonte aqui e você tem esse pipeline, esse encadeamento, essa tubulação que vai levar até o seu alvo. E aqui do alvo, obviamente, como a gente viu, ele pode alimentar lá um algoritmo de IA, ele pode alimentar um dashboard, enfim. Esse é o trabalho do pipeline, que é o processo da engenharia de dados, o componente de fluxo que existe dentro da engenharia de dados. Então, esse processo, esse fluxo, ele tem algumas fases e fases muito importantes que nós vamos trabalhar a partir de agora. O primeiro deles, a primeira etapa desse pipeline, desse fluxo de dados, é, com certeza, a obtenção desses dados. Então, é a gente obter esses dados das suas fontes. Essas fontes podem ser diversas. Então, a obtenção ou extração dos dados é uma das primeiras etapas e é uma etapa com certeza crucial do pipeline, e ele envolve a obtenção de dados de diversas fontes, a sua preparação para o processamento adicional. Você vai obter esses dados, vai disponibilizar eles ali em uma área, normalmente a gente chama isso de uma área temporária, para que os próximos passos desse pipeline, os próximos passos desse fluxo de dados sejam desempenhados. Então, essa obtenção de dados, ou o que a gente também chama de extração, tem algumas fases, algumas tarefas. Então, a gente primeiro precisa identificar que dados são esses. Então, a gente precisa, o engenheiro de dados, ele precisa estar em contato lá com a área de negócio, estar em contato com aqueles que conhecem as fontes de dados e identificar onde estão esses dados. Está numa base de dados, são planilhas, são relatórios, são áudios, são fotos, são vídeos. Então, precisa identificar, essa identificação da fonte de dados. Se você não viu, tem uma série de engenharia de software aqui no canal. Se você não viu, acompanhe também a série de introdução à engenharia de software. Se inscreva para facilitar o acompanhamento dessas séries, tem diversas outras, mas lá a gente vê o desenvolvimento de software. Um software, por exemplo, uma aplicação web pode ser uma fonte de dados, ele pode alimentar ali uma base de dados, e aí a gente precisa identificar essas fontes, depois coletar efetivamente, que é a obtenção, e normalmente essa fase de obtenção de dados inclui também uma fase de validação, a gente precisa confirmar que os dados obtidos ali correspondem àquilo que a gente está buscando, então não basta só identificar, a gente precisa homologar, validar que aqueles dados ali estão corretos. A próxima tarefa desse fluxo de dados é uma fase ali de transformação, ou que a gente pode também chamar de processamento. Tendo obtido os dados, tendo colocado eles ali numa área temporária para a gente poder fazer algum processamento, então os dados eles passam por algum tipo de manipulação, ou um processamento efetivamente, e esse
processamento, essa transformação, ele precisa atender a um requisito que é específico. Então, cada projeto, cada destinação precisa de uma transformação específica. Então, como eu disse, você pode estar eventualmente alimentando um algoritmo de inteligência artificial, você pode estar alimentando um relatório, você pode estar alimentando um dashboard, um painel, você pode estar alimentando diversos elementos, né, da análise. E a finalidade desses dados, ele precisa ser entendida para que a transformação seja aplicada, porque a transformação vai depender da finalidade, porque cada uma dessas disponibilizações tem uma transformação específica, né? Por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial precisa de um pré-processamento, precisa de um tipo específico de dados. Então a transformação ela pode envolver ali a limpeza dos dados, ela pode envolver processos como normalização, padronização, agregação, né? A normalização ali trazer para uma média, né, e um desvio padrão, a padronização, né, colocar na mesma escala, a agregação, gerar estatísticas, né, calcular estatísticas em cima dos valores obtidos. Você pode ter uma filtragem, né, ou seja, de repente não necessariamente você precisa de todos os dados, você precisa de alguns tipos de dados que são específicos, ou o contrário, você pode precisar de um enriquecimento, né, você pode precisar ali de um trabalho de ampliação dos dados, né, ou divisão dos dados, e aí você está ampliando esses dados ou enriquecendo. Você pode precisar de um tratamento de dados ausentes, né, é muito comum, né, o tratamento de dados ausentes. Nem sempre os dados são gerados da maneira correta, né? Obviamente o engenheiro de dados não é o cara que está lá na ponta da linha gerando esses dados. Esses dados são gerados normalmente na área de negócio por um profissional totalmente diferente que não tem normalmente a noção de como esses dados vão ser utilizados posteriormente. E tudo bem. E aí você tem, né, obviamente, dados que têm ruídos ali, né, ou a própria falta deles. E existem transformações que são específicas de cada área de domínio, né? A área médica, a área econômica precisam de determinadas transformações que são específicas de cada área de conhecimento. Após essas transformações, quando são necessárias e se necessárias especificamente para determinadas finalidades, você tem o carregamento, que é a etapa em que você vai efetivamente guardar esses dados e disponibilizá-los para serem utilizados dentro da tomada de decisão que pode eventualmente ser baseada ali naqueles dados. Então é uma etapa extremamente importante da engenharia de dados, né, dentro dessa realidade de fluxo de dados, porque ele vai ser armazenado lá dentro de um sistema de armazenamento específico, né, para cada tipo de dados que a gente vai trabalhar, para que no futuro, às vezes até imediatamente, esses dados sejam utilizados. Pode ser utilizado para diversas finalidades. Então, alguns conceitos relacionados ao carregamento, né, importantes, são a questão da escolha do sistema de armazenamento, né? A escolha do sistema de armazenamento é muito importante. Para escolher esse sistema de armazenamento, a gente precisa entender qual é a finalidade, como vão ser utilizados esses dados, né? Em que momento vão ser utilizados esses dados, que tipo de dados são esses. Então, a definição de esquemas, quando você tem dados estruturados, você precisa definir uma estrutura, uma arquitetura ali para aqueles dados. Você precisa trabalhar também a questão da otimização do carregamento desses dados, ou seja, a otimização do armazenamento desses dados e o monitoramento e a validação desses sistemas de armazenamento, também bastante importante para que a gente consiga garantir que a disponibilização de dados, né, a partir do carregamento, esteja eficiente. Um outro conceito que a gente pode tratar aqui é a ingestão, né? Então, muitas das vezes vocês vão se esbarrar com o termo ingestão, né? O conceito de ingestão também dentro do fluxo de dados, né? Dentro do pipeline. E a ingestão, na verdade, ela é um processo que pode ser utilizado de maneira intercambiável, como sendo a mesma coisa que extração, né? A extração, como a gente viu, né, é a obtenção dos dados. Só que a ingestão, na verdade, quando a gente emprega o termo ingestão, a gente normalmente está se referindo não só a obtenção, mas também a disponibilização direta desses dados. Então, a ingestão ela acaba englobando não só a fase de obtenção dos dados, mas também o transporte dos dados para um local de armazenamento, que é o carregamento, como a gente viu, né? Então, a ingestão acaba sendo um termo um pouco mais amplo. Então, existe essa diferenciação, né, de extração e ingestão, mas que muitas das vezes é utilizado. Isso dependendo também de como é empregado o fluxo de dados, a ingestão e a extração podem ser vistas de maneira como sinônimos ali. Então, para esse vídeo foi isso. Agradeço por você ter assistido até aqui. Acompanhe o canal, se inscreva para facilitar, né, você acompanhar as séries que a gente vai lançando aí. Se gostou do vídeo, curta, compartilha com quem você possa achar que é interessante esse vídeo, comente se ficou com alguma dúvida, alguma sugestão e até o próximo vídeo.